Antes de tudo, o golpe de 1964 foi urdido nos Estados Unidos e foi produto da Guerra Fria. Hoje é difícil compreender aquele momento, são 60 anos depois, aquele momento em que o mundo era envolvido, todos no mundo eram envolvidos pela visão da Guerra Fria. A União Soviética de um lado e os Estados Unidos de outro. O golpe foi urdido em Washington e começou numa entrevista do embaixador norte-americano Lincoln Gordon com o presidente Kennedy, que era o liberal, era o Biden de hoje, né? Quando ele diz que tem que mudar o adido militar dos Estados Unidos, que o adido é muito frouxo, ele usa até essa expressão, frouxo. Então é nomeado o coronel Vernon Walters, que tinha sido o oficial de enlace do exército norte-americano na campanha da Itália, o oficial de enlace com o Brasil, cujo oficial de enlace do lado do Brasil era o capitão ou o major Castelo Branco, na época. Bom, então, ele falava português fluentemente, que o Castelo não falava inglês, não falava... Bom, e essa introdução vale para explicar o sentido do golpe. Bom, como eu disse, o golpe foi fundamentalmente produto da Guerra Fria. E de um outro problema, das reformas chamadas reformas de base, que era fundamentalmente a reforma agrária. E depois as outras que eram vistas como um produto comunista. Deixa eu te fazer uma pergunta, Flávio. Duas coisas. Primeiro, onde é que tu estava? E segundo, para que depois tu desenvolva. Isso da reforma agrária, tá? Até que ponto havia no Brasil, nesse período anterior ao golpe, um ascenso do movimento camponês, do movimento sem terra, que realmente colocasse, até que ponto estava colocando em xeque a propriedade privada dos latifundiários, a ponto dos latifundiários realmente apelarem para uma saída militar do tipo, agora é a hora da força resolver o problema. Eu queria saber onde é que tu estava também. Eu estava em Brasília, como colunista político dos 7 jornais da Rede Última Hora, que era um jornal de esquerda com grande venda no país inteiro. Eu acho que naquele momento o país estava mais politizado do que hoje. Havia uma esquerda, uma direita. Eu me lembro de um deputado, o Último de Carvalho, que era de Minas Gerais, juscelinista até, que dizia, não, o que querem com essas reformas é terminar com a propriedade privada. E sob alguns aspectos, até pode-se acreditar que era terminar com o latifúndio, viu? Bom, e havia um movimento camponês muito grande que começa, inclusive tem as raízes no Rio Grande do Sul, chamado MASTER, Movimento dos Agricultores Sem Terras, que depois se transforma em MST, anos depois, com a redemocratização, se transforma, que era naquela época MASTER, se chamava Movimento dos Agricultores Sem Terra. E havia no Nordeste um movimento camponês muito forte, que começa na Paraíba e que depois se expande para Pernambuco. O líder desse movimento, que o nome era... Julião? Não era o Julião. Não era o Julião. Foi morto depois, foi assassinado pelos latifundiários. Bom, o Julião, que tu citaste agora, foi o teatrólogo, digamos assim, do movimento camponês. Ele ficou com os benefícios do movimento camponês, benefícios da esquerda, mas ele era só de agitação, ele não organizou os camponeses do campo. Tanto que os camponeses em Pernambuco eram menos organizados que os da Paraíba. Bom, e o Julião tinha ido a Cuba
acompanhando o Jânio Quadros, que era não vou entrar agora na análise do Jânio Quadros, mas que era um pêndulo, estava sempre o pêndulo, não sabia nunca onde o Jânio estava, ou na esquerda ou na direita. Ele renuncia e vem a época João Goulart. E a reforma agrária assustava o latifúndio. Eu me lembro que um deputado que na época era do PDC, Partido Democrata Cristão, que foi o relator da reforma, do projeto de reforma agrária, que era para evitar o pagamento antecipado em dinheiro por parte do Estado. Era só isso. Bom, Plínio de Arruda Sampaio, que depois foi um dos fundadores do PSOL. Bom, e era só isso. E ele relatou a favor uma emenda constitucional que abolisse a necessidade imperiosa de a terra expropriada ser paga por antecipação em dinheiro. Bom, isso foi previsto. Isso era da Constituição de 1946, que foi uma Constituição até aberta, mas que teve esse, não vou dizer defeito, é que em 1946 não se conhecia ainda os problemas do campo, não estavam escancarados, já havia problemas no campo, mas não estavam escancarados, não eram visíveis, não eram parte dos meios de comunicação. Não era parte da imprensa, não estavam na imprensa. Então tu diz, primeiro, tu faz uma definição de que teve a ingerência direta de Washington, aí o documentário Um Dia que durou 21 anos, né, do Camilo Tavares, isso, mostra os diálogos, né? Isso. E o interesse dos Estados Unidos no golpe, com o temor dos efeitos da Revolução Cubana também na América Latina. Sim, fundamentalmente isso. E o interesse dos latifundiários como elemento interno contrário à reforma agrária. E os empresários nesse jogo todo, os grandes empresários. Eu ia perguntar, como é que foi se engenhando a base social para o golpe? Bom, os empresários com quem o João Goulart tinha aparentemente boa relação, mais por insistência do Jango do que por insistência dos empresários. Bom, tanto que numa reunião que o Jango faz no 1º de maio, ou um dia antes, um dia depois, com os empresários em São Paulo, com a grande indústria paulista, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que era poderosíssima na época, muito mais poderosa que hoje. Foi um jantar com os casais. Era um jantar, um detalhe que ele leva a esposa, Maria Tereza, e não foi nenhuma mulher, nenhuma esposa, e foi um desastre, porque, né? Bom, havia sobre a Maria Tereza, esposa do João Goulart, um comentário insuflado de que ela era infiel ao Jango. Ela ficou com essa marca e isso aparentemente não é verdade, foi insuflado já como parte da desmoralização do governo planejada. Se o presidente da República é um corno, viu? O que será a presidência em si? Né? Também é uma mixórdia. Bom, mas eu quero voltar aqui, além das apreciações individuais, além das apreciações gerais, que a principal foi essa que eu já mencionei. O golpe foi produto da Guerra Fria e da ingerência norte-americana, mas a sessão do golpe, a sessão em que foi declarada vaga a presidência da República, eu assisti toda ela, não durou mais do que 5 minutos. Eu acho até que durou menos. O Darcy Ribeiro, que era chefe da Casa Civil do João Goulart, envia um ofício ao Congresso dizendo que, em face da situação militar, o presidente da República
vai instalar o governo em Porto Alegre. Bom, então o Auro de Moura Andrade, que era o presidente do Senado e do Congresso, faz a leitura e diz, faz a leitura da carta e diz unicamente isso: o presidente da República abandonou o poder está acéfalo, e então convoco o presidente da Câmara dos Deputados, que não havia o vice-presidente, para substituir o presidente da República, que na Constituição era, pela ordem, era o presidente, o vice-presidente, que era o João Goulart, e depois o presidente da Câmara dos Deputados. E encerrou a sessão. Eu me lembro que um deputado da UDN, que era da direita liberal, mas era uma pessoa nacionalista, o Celso, disse pior do que em 1937, que tinha sido o golpe do Estado Novo. Se levantou, era um nacionalista. Bom, e o Zaire Nunes Pereira, que era o deputado do trabalhista aqui do Rio Grande do Sul, foi em direção ao Auro para agredir o Auro. O Auro, que era o presidente do Senado e do Congresso. Bom, e em seguida disse, rumamos ao palácio, era mais ou menos 11 horas da madrugada, meia-noite, ou quase meia-noite, e sai em grupo. Eu me lembro que o Álvaro Ribeiro da Costa, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, acompanha. E depois, aí eu me lembrei, não, ele está pensando que vai ser como em 1945, quando depuseram o Getúlio Vargas, que o presidente da República que assumiu foi José Linhares, que era presidente do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que ele pensava isso. Bom, e então, quando chegou a comitiva, eram uns 20 ou 30, eu fui junto. Os guardas do Palácio Presidencial, do Palácio Planalto em Brasília, não permitiram que entrassem aqueles de madrugada, né? Era madrugada, 11 da noite. Bom, e eles tiveram que se apresentar, o Auro de Moura Andrade se apresentou, bom, e o presidente da Câmara dos Deputados, aqui, Ranieri Mazzilli, bom, então os guardas deixaram entrar. E eles conheciam pouco o palácio, e eu conhecia bem. Eles entraram por umas escadas, eu subi atrás, bom. Iam dar posse ao Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, quando alguém sugeriu, mas falta um general. Bom, então houve aquele distúrbio. Onde é que vamos encontrar um general de madrugada? Bom, então o único general que havia em Brasília, além do general Fico, que era comandante da guarnição de Brasília, da Guarda Presidencial, era o general André Fernandes, que estava esquecido no almanaque militar. Bom, então tiraram o general André Fernandes da cama, isso é real, da cama, e ele foi assistir para, digamos, certificando que o Exército estava presente naquela solenidade da posse do Basílio. Bom, depois há um outro problema, aparentemente pífio, ou sem importância, mas que define muito a situação. O Jango Goulart tinha requisitado um avião a jato da Varig que era então a grande empresa de aviação, o Jato Coronado, para ir trazê-lo a Porto Alegre. O jato vem do Rio e sofre, como eu digo no meu livro, um distúrbio intestinal. Sobe no avião e o avião tem um defeito e não pode acender. Um dos motores dos jatos não pode acender. Então dizem, olha, bom, então tiveram que vir num lentíssimo Avro, que era um avião inglês, que era da Presidência da República, e a tal ponto que a viagem pelo jato
demoraria 2 horas até Porto Alegre, e esse avião, o Avro, que era um turbo-hélice, levou 4 horas e meia. Bom, quando o Jango chega em Porto Alegre, já o Mazzilli havia tomado posse, o presidente da Câmara Federal havia tomado posse, ou seja, havia 2 presidentes da República, né? Um deposto ou renunciante, porque a minha impressão é que o Jango renunciou sem renunciar. Viu? Eu cito aqui um herói da FAB que fez 54 missões de bombardeio e na Itália, o coronel, depois brigadeiro, Rui Moreira Lima, que sobrevoou num avião as tropas do Mourão, que vinham de Minas Gerais, em direção ao Rio. As tropas golpistas. As tropas golpistas, do general Mourão Filho, que vinha. Bom. Só que era um avião desarmado. E ele me disse assim, e todos os soldados se meteram no meio do mato. Eu disse, se você tivesse bombardeado? Ele disse, eles teriam ficado no meio do mato. Bom, e ele volta, era um avião de reconhecimento, que não tinha bombas, não estava armado. Ele volta e pede licença, porque para bombardeio tem que se pedir licença ao ministro da Aeronáutica. E ele fez o plano, vou fazer como eu fazia na Itália, nas forças aliadas na Itália. Bombardeio na vanguarda e na retaguarda. Não vou matar ninguém. Bombardeia na vanguarda, nos que vão à frente e nos que vão atrás, na retaguarda. E aí o ministro da Aeronáutica disse para ele, não, o presidente não quer derramamento de sangue, então não é possível bombardear, não dou a ordem de bombardear. Tu está contando uma experiência concreta que ocorreu, né? De uma tentativa de resistência. Isso. A tua avaliação é que se o Jango tivesse decidido resistir, o golpe teria sido derrotado? O golpe poderia ter sido derrotado, porque havia uma série de generais que depois foram caçados, todos eles, que um deles saiu inclusive do Rio de Janeiro em direção a Juiz de Fora, e depois recebeu ordem de retroceder. Agora, havia um problema aqui no Rio Grande do Sul. O Terceiro Exército estava nas mãos, era comandado por um general que não tinha tomado posição e tinha muitas dúvidas. Então, o João Goulart nomeia o general Ladário Pereira Teles, comandante do Terceiro Exército, que era como se chamava o Comando Militar do Sul. Mas ele chega em Porto Alegre às 11h30 da noite do dia 30 de março. Viu? Ou seja, quase ou 31 de março, quase praticamente no início do golpe militar. Então, não tinha controle da situação no Rio Grande do Sul. Viu? Mas até no Rio Grande do Sul, os comandantes das guarnições estavam, em sua maioria, ou pelo menos em grande número, contra o golpe. Ou melhor, não era que estavam contra o golpe, eles não pensavam em golpe, não pensavam na deposição do presidente. Socialmente falando, se combinar o que existia de luta camponesa, o que existia de uma certa forma mobilização dos sargentos, o movimento sindical, o movimento estudantil, base social para a resistência existia. Existia. E era forte. E era muito forte. Claro que havia base social para o golpe também. O país estava dividido, mas sim, socialmente falando, a resistência era superior ao apelo pelo golpe na sociedade. Qual é a tua avaliação? Exatamente essa. E houve um coronel do Exército, coronel Dagoberto Rodrigues, eu cito o nome porque fui muito amigo dele, porque ele era o diretor do Departamento de Correios e Telégrafos, que era muito importante nessa época. Não havia celular, não havia internet, e ele controlava
todas as comunicações no Brasil. E ele reuniu na sede dos Correios em Brasília, no Rio de Janeiro, a resistência contra o golpe. O almirante Aragão, que era um almirante da Marinha, se posicionou também com os fuzileiros navais contra o golpe, a favor da resistência. Bom, então, além disso, como tu disseste, havia essa imensa base social, mas houve certas provocações da esquerda, provocações desnecessárias, que tem muito a ver com o êxito do golpe. O Francisco Julião, que era tido como um líder do movimento camponês, mas que, na minha opinião, ele só fazia agitação, não organizava o movimento camponês. Ele, para não perder o mandato, ele chega à Câmara dos Deputados. Ele tinha sido deputado eleito por Pernambuco, pelo Partido Socialista, na época, não o PSB de hoje. Ele não pode nem entrar em plenário, porque os guardas do plenário não o reconheceram. Bom, então ele faz uns discursos que amedrontou parte do Congresso. Amedrontaram esse discurso do Julião, dizendo que se houver qualquer tentativa de golpe, 5.000 camponeses cercarão o Congresso em Brasília, e outros 40.000 estarão se mobilizando do Nordeste para Brasília. Bom, isso influiu muito nos indecisos, naqueles deputados e senadores indecisos. Bom, foi uma provocação muito ao estilo do Julião, muito ao estilo, que repercutia muito bem nas grandes massas camponesas, mas que para um congresso, numa época em que a politização era muito forte entre esquerda e direita, os conservadores apáticos, que não participaram ativamente da conspiração, intrinsecamente ou psicologicamente ficaram pela deposição contra o presidente da República. Ou seja, o Julião foi, de fato, um provocador. Depois ele foi preso, solto, se exilou, mas isso repercutiu negativamente a favor do golpe de Estado na Câmara dos Deputados. Mas e o que mais o senhor colocaria como amedrontador dessa resistência, por exemplo? Isso amedrontou, mas não a resistência, uma parte ainda indecisa, ainda que não sabia o que ia fazer dentro do Congresso. Mas da população, o sentimento da população brasileira, nas lideranças desses grupos, o que a resistência não avançou? Bom, porque faltou liderança para a resistência. Faltou que o presidente da República tivesse tido a umbria de dizer: eu estou resistindo, não apenas transferir o governo, a sede do governo, para Porto Alegre. Bom, onde também não havia controle absoluto do Terceiro Exército, Comando Militar do Sul. Havia alguns coronéis do interior, um em Bagé, outro em Uruguaiana, por exemplo, que estavam a favor do golpe, ou seja, atemorizados pela propaganda golpista. Vocês não têm ideia hoje do que era a propaganda golpista. O Correio da Manhã, que era o grande matutino do Rio de Janeiro, a última hora era a vespertina. Naquela época havia os jornais que saíam pela manhã e os que saíam ao meio-dia, à tarde. O Globo, por exemplo, que era ultradireitista, saía junto com a última hora ao meio-dia. O Correio da Manhã dá a senha do golpe numa série de editoriais estampadas na primeira página, com editoriais breves, que
O último deles foi saia. Saia. Saia no verbo sair, não de saia feminina, né? Até, eu não me lembro mais, como eu fui testemunha de tudo que eu já contei a vocês, tem alguns detalhes que eu esqueço, que eu não recordo. Até porque eu vou fazer 90 anos em breve. Sim. Em junho. Em junho. Sim, tem uma memória... Mas havia condições de resistência. Bom, a própria filha do general Mourão, que inicia o movimento golpista, a Laurita Mourão, depois o pai revela a ela que tinha muito temor de que houvesse resistência de parte do próprio exército, viu? Porque havia generais antigolpistas que depois foram caçados, viu? A começar pelo general Ladário Pereira Teles, como que eu digo, que nos últimos momentos, nos últimos dias, assume o comando, o que hoje se chama Comando Militar do Sul, em Porto Alegre. Viu? E, a começar por ele, havia, eu me lembro que um general que saiu do Rio, em direção às tropas que vinham de Minas Gerais, recebeu depois ordens para regressar. Há um detalhe muito interessante, que o general Jair, que era comandante, ministro do Exército, como se chamava na época, adoeceu e uns dias antes e estava internado no Hospital Militar do Rio, e reassume doente, ou seja, recém-operado em convalescença, no dia do golpe, para oficialmente resistir ao golpe. Mas já não teve condições de resistir, porque o próprio presidente da República optou por não resistir. Viu? A tua avaliação, nesse caso, é a avaliação que o Brizola teve também. Foi. É a avaliação do Brizola. É a ruptura do Brizola com o Jango, digamos. Exatamente. Começa aí. E Darcy Ribeiro, nessa época, tinha algum peso? Tinha muito peso. Darcy Ribeiro era ligado ao Partido Comunista, era chefe da Casa Civil, e uns deputados entraram, inclusive, no gabinete dele, enquanto o Mazili tomava posse, ele não deixou o palácio. Viu? Ele ficou no palácio e entrou no gabinete dele, pensando que era o gabinete do presidente da República. Eles não conheciam. Que eles não conheciam. Não conheciam. Eram deputados golpistas, da UDN, União Democrática Nacional, que era, digamos, os conservadores. Era a direita. Havia um grupo da UDN que era a UDN da esquerda, que se chamava Bossa Nova. Mas a UDN era fundamentalmente um partido de direita ou conservador. E tu, nessa época, tu estava, porque tu acompanhaste isso como jornalista do Última Hora. Sim. E com Samuel Weiner de dirigente. O Samuel Weiner era o diretor proprietário da Última Hora. E o Samuel Weiner, diretor proprietário da Última Hora, que foi jornalista da época do Getúlio, que de uma certa forma era um pouco a aposta que o Getúlio fazia num jornalismo para se contrapor aos jornais golpistas, à imprensa mais golpista. Isso era a figura do Samuel Weiner. E tu trabalhaste com ele. De uma certa forma, o Samuel Weiner faz com que tu tenha tido de um vínculo, um elo com o getulismo. Sob certos aspectos, sim. Mas tu é o getulismo, que tu não fosse getulista, né?
também, tu fosse um brisolista nesse caso. Isso. O teu lugar aí já era o lugar de um jornalista brisolista? Tu pode te definir assim nesse período? Em 64? Em 64, sim. Eu me lembro, inclusive, de um discurso do Brizola, em que ele praticamente se despede da Câmara Federal. O Brizola tinha sido o deputado mais votado do Brasil, eleito pelo Rio de Janeiro. Naquela época se podia fazer isso. Hoje o Código Eleitoral não permite. E tinha sido o deputado mais votado do Brasil, onde ele pede uma licença e diz que vai procurar, se o Congresso não votar as reformas de base, como se chamava a reforma agrária e outras, inclusive a reforma urbana, eu vou procurar outros, só me resta procurar os outros caminhos, que era, sob certos aspectos, a Revolução Armada, porque todos nós tentávamos copiar Cuba nessa época. Cuba era o grande exemplo da insurreição popular. Viu? Depois se transformou em outra coisa. Né? Mas era, naquele momento, o grande exemplo de como um pequeno grupo pode se transformar na população inteira, recebendo o apoio dessa população inteira. E qual era o discurso que eles fomentavam para a população? Isso que eu queria entender, como é que isso chegava nas pessoas? O medo ao comunismo? O medo ao comunismo. O medo como é que se diz? Quando eu tiro algo que é da tua propriedade, como é que se diz? Sim, vai expropriar alguma coisa. Medo das expropriações. Isso que eu disse, que esse deputado de Minas Gerais, juscelinista, Último de Carvalho, dizia que o que querem terminar é com a propriedade privada. E havia, de fato, uma dinâmica que questionava a propriedade, ou seja, o Jango era um governo fraco já. O Jango não. Mas foi uma época de grandes descobrimentos, o governo do João Goulart. Eu disse para ele isso uma ocasião em Buenos Aires, em pleno exílio, e disse: o senhor teve não fez a indústria automobilística como Juscelino, mas fez o plano de alfabetização do Roberto Freire, não, do Paulo Freire, viu? Que foi também interpretado como uma forma de fazer com que os analfabetos, que não tinham voto naquela época, sim, pudessem se alfabetizar e votar. Foi o plano de alfabetização do Paulo Freire foi escrachado pela oligarquia dominante como um plano comunista para assumir o poder. E o fantasma do comunismo era mais do que essa pretendida reanimação que fez o Bolsonaro. Mas só que a Guerra Fria não intervinha nesse momento. Viu? Mas toda a tentativa progressista era tido como sublevação comunista, como o plano de alfabetização do Paulo Freire. Viu? O senhor tocou no Bolsonaro, agora não tem como a gente não pensar no comparativo de quem viveu 64 e quem também viu agora esse escândalo aí da tentativa também de um golpe. Isso é que me chama a atenção, porque só pode tentar o golpe agora quem não conheceu o que foi o golpe, viu? Que é uma dicotomia, uma diferenciação entre os que viveram, o que viram, e os que pretendem, até com a melhor das intenções, que não foi o caso de agora, mas que pretendem impor um golpe de Estado. Viu? Porque a legalidade tem te dá garantias, não faz grandes reformas sociais, mas te dá garantias individuais. Viu? Quando houve a abertura do governo Figueiredo, aqui, o Brizola sempre dizia:
Não, agora nós não temos ainda uma democracia, mas já temos garantias. Pelo menos não são garantias constitucionais, mas são garantias dos dirigentes da nação. Mas qual é o teu legado, qual é o teu balanço, tipo, os efeitos do golpe? Ou seja, que país surgiu a partir do golpe? Qual é o teu balanço do resultado da experiência dos militares governando o Brasil? Na área da educação, da saúde, do desenvolvimento nacional? Bom, que foram 20 anos. De fato, o grande feito da ditadura militar foi a abertura da estrada Rio-Manaus, a abertura da Transamazônica. Foi obra do governo Médici, que foi o período mais terrível da ditadura, foi o governo Médici. Eu tinha conhecido o tenente-coronel Médici no CPUR em Porto Alegre. Ele foi comandante do CPUR em Porto Alegre. E nunca pensei que ele fosse se comportar como se comportou no governo. De fato, ele só se interessava por futebol. Ele ia de Brasília ao Rio de Janeiro para assistir um jogo de futebol. Quer dizer que o elemento de alienação do Bolsonaro tem tem história. antecedentes, tem história. Tem história. Figueiredo gostava de corrida de cavalo. O Figueiredo gostava de corrida de cavalo. Tem história. Ou pelo menos ficou com essa visão, com esse fantasma, né? Que ele dizia cheiro, cheiro de povo, prefiro o cheiro de cavalo ao cheiro de povo, né? Mas o estranho é que depois o Castelo Branco, o Marechal Castelo Branco, faz o estatuto, o chamado Estatuto da Terra. Bom, que foi até para o conservadorismo do governo da época, a direitização do governo da época, foi até bem arrojado, viu? O Estatuto da Terra utilizava algumas dos lemas da reforma agrária, viu? Eu não me lembro quais deles, mas era de fato foi obra do então ministro do Planejamento, que era o Roberto Campos, avô desse Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central, que era um conservador avançado, viu? Ele era um conservador, na Guerra Fria ele estava sempre ao lado dos Estados Unidos, que é um detalhe importante que é impossível de compreender hoje. Vocês, por exemplo, não poderão compreender hoje, porque, a não ser por adivinhação, mas o que foi a Guerra Fria nos países emergentes como o Brasil, né? Então, Roberto Campos foi o grande articulador do Estatuto da Terra, que foi até recusado pelos deputados e senadores conservadores, que tinham apoiado o golpe, viu? Ligados ao latifúndio. Ligados ao latifúndio, viu? Eu era amigo pessoal, por exemplo, vou contar algo pessoal aqui, de um deputado da UDN da Paraíba, não me lembro do nome dele agora, amigo pessoal. Então ele me empresta o carro dele, que o meu carro estava em conserto, me emprestou o carro dele com o motorista, com o chofer. E o chofer me disse, o chofer que era um chofer da Paraíba, viu? Que não tinha propriedade rural nenhuma. Estou muito impressionado com essa tal de reforma agrária, viu? E aí eu disse, mas por quê?
por que você está tão impressionado? Não, porque isso aí vai tirar a terra de todo mundo. E ele não era proprietário de sequer 1 metro de terra. Não? Ele era... terra nem embaixo das unhas. Exatamente, exatamente. Viu? Então havia um temor alimentado pela grande imprensa como um temor da reforma agrária, das expropriações da reforma agrária. Viu? Tanto que o Jango... Mesmo a partir do Estatuto da Terra. Mesmo a partir do Estatuto da Terra. Só que o Estatuto da Terra, como tinha vindo e se faz por decreto, faz um estatuto, sem mudar aquele pagamento em dinheiro, exigido pela Constituição, prévio e em dinheiro. Mas o Estatuto da Terra foi feito por decreto, se não estou enganado. Mas que era já um passo adiante, admitido pelos que antes não admitiam e achavam que a reforma agrária, em vias de ser proposta pelo governo, era a extinção da propriedade privada. Viu? Que não era isso, era apenas a modernização do campo. Viu? O Brizola citava muito nessa época a Austrália. Ele tinha ido à Austrália e na Austrália havia sido feita uma reforma agrária muito que fez a Austrália progredir naquele momento. Tanto que o Brizola, para não citar os países do lado oriental da Europa, citava a Austrália. Viu? Citava a Austrália. Eu vi na Austrália como se faz granjas coletivas, viu? E a parte urbana? Não, a questão da terra não foi resolvida no Brasil. Né? Ela foi a questão de antes de 64, ela foi a questão pós-64, porque os militares também tiveram o Estatuto da Terra, e ela segue hoje como uma questão. Ou seja, o Brasil não teve reforma agrária. O exemplo da reforma agrária da Austrália não se realizou no Brasil. Isso. E segue sendo um fator de diferença, que o MST ainda é alvo. Qualquer alvo, coisa que o MST faça isso, alvo do horror. Isso. O MST, que é o único movimento popular organizado no país, não pode fazer nada que a imprensa toda ataca. Exatamente. A questão da terra segue como o problema no Brasil central. Porque os donos dela seguem com peso, né? Cada vez mais. Mas houve uma tentativa que ajudou a deflagrar o golpe pela direita, principalmente pelos setores civis da direita, que o João Goulart, no comício de 13 de março, ou seja, o golpe começa em 31 de março e termina em 1º de abril. Ou seja, é vitorioso 1º de abril de 1964. E o Jango, em 13 de março, o grande comício da Central do Brasil, da Estação Férrea da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, diz que vai decretar a reforma agrária junto às rodovias federais, viu? Em áreas públicas. Bom, o Brizola antes fez aqui uma tentativa de reforma agrária bem feita, viu? Que foi, desapropriou a fazenda Sarandi, lá em Passo Fundo, e assentou camponeses aqui no Banhado do Colégio, que é junto à Lagoa dos Patos, uma zona que tinha sido ganho à Lagoa dos Patos por obra do governo do Estado. Viu? E doou, como ato simbólico, a fazenda dele em Pangaré, aqui em Viamão, doou metade da fazenda, que ele disse, eu só posso doar metade, porque a outra metade é dos meus filhos. Doou ao movimento, ao chamado Master, que hoje é o MST. Viu? Tu tens razão, o MST
hoje é culpado de todos os malefícios que o Brasil tem. Viu? Claro que o MST, alguns integrantes do MST cometem excessos, viu? Como depredar plantações ou cereais que estão armazenados, espalhá-los pelo chão, né? Mas isso são atos isolados, não é não é a origem nem o que o MST deseja. Pergunta para ti, 68, de 64 para 68, tu estava preso aonde? Tu foste um dos que foi libertado a partir das negociações do sequestro do embaixador americano, né? Aí foste Fui Cuba, para o México, conta Não. um pouco esse período. Cuba eu não fui. Eu fui para o México e Uma parte foi para Cuba, né? depois Se 13, dividiram. éramos 15, 13 foram para Cuba. Ficamos no México, eu e mais outro, porque eu conhecia bem os problemas de Cuba. Se tu não foste para Cuba, Eu não fui para Cuba. Eu nunca conheci Cuba, ainda que fosse acusado de ter estado em Cuba para receber instruções para organizar o movimento guerrilheiro no Brasil. Eu dei a lista de uma série de pessoas que foram fazer treinamento de guerrilha em Cuba, numa época em que a guerrilha ainda era considerada o grande acesso da esquerda ao poder. Viu? Em 1968, como tu disseste, eu estava preso no Rio de Janeiro, fui preso de fato em 1969. Em 68 participei dos grandes atos de mobilização popular no Rio de Janeiro, só não participei da passeata dos 100 mil, porque fiquei na redação da Última Hora, no Rio de Janeiro, que eu era chefe da redação da Última Hora, preparando uma edição extra da Última Hora, de 4 páginas, que circulou grátis quando terminou a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Se distribuiu grátis, que era já com fotografias da própria passeata, tirado que a passeata aquela demorou 2 ou 3 horas. Quando teve Onde rodaram isso? Lá Na Última Hora. o AI-5 foi 13 de dezembro, né? 68. Decretação do AI-5. 13 de dezembro. Nesse período, aí tu foste preso? Não. Bom, eu fui preso 3 vezes, que dão o acompanhamento, marcam como foi o golpe no Brasil. Que o golpe do Pinochet no Chile foi terrível. Ele começou depois ele foi se amainando, né? E o golpe no Brasil foi ao contrário. Eu fui preso em Brasília em 1964, 2 ou 3 meses depois do golpe, por ser secretário do Brizola e do Luiz Carlos Prestes, que naquela época estavam em posições antagônicas. O Brizola exigindo as reformas e o Prestes, com o Partido Comunista, tendo conversações com o presidente da República. Viu? Não, esse dado é fundamental, porque eu ia te perguntar sobre a posição do PC brasileiro. E agora eu ia te perguntar se o PC brasileiro tinha previsto golpe, coisa que me consta não previu o golpe. E tu está me dizendo que 2 meses depois do golpe, o Brizola defendia uma linha e o Prestes defendia uma linha de conversa com o governo de plantão? Não com o governo, não com o ditador de plantão, mas tinha defendido antes uma solução amigável para o problema, inclusive, da reforma agrária. O Partido Comunista, que naquela época era fácil, tinha respaldo na opinião pública, hoje não tem mais, por várias razões que não cabe agora falar.
Mas na época o Prestes, que nunca tinha sido recebido por um presidente da República, passou 6 horas com Jango Goulart em Petrópolis, na residência de verão da Presidência da República. Bom, então isso para o Partido Comunista era o máximo, ainda que o Partido Comunista fosse ilegal desde 1947, mas tinha influência no governo. Por exemplo, um ex-dirigente comunista foi quem assessorou o grupo que fez, foi o principal assessor que fez o projeto da reforma urbana. Viu? Mas isso que eu disse, que eu dizia, interrompi a minha... Sim, tu estava falando Mas o da partido tua... estava no governo? O comunista estava no governo? Não estava, mas tinha muita influência, no governo. Tanto que o Jango, o presidente da República, jamais se reuniu com o Luiz Carlos Prestes, que era uma figura mítica. Claro. Viu? E ficou 6 horas em Petrópolis, no Palácio de Verão, com o presidente da República. Era algo que para o Prestes era bom. E o Partido Comunista estava contra isso depois, contra a luta armada. Foi o nosso grande dissabor com os comunistas, foi isso, que eles não participaram sequer com a experiência que eles tinham experiência de clandestinidade que nós não tínhamos, nós da luta armada não tínhamos, mas nem sequer cooperaram com isso. Os dirigentes comunistas que optaram pela luta armada foram expulsos do partido, viu? Como o mais notório deles foi o Marighella, o Carlos Marighella. Viu? Bom, mas o que eu quero me referir é como o golpe... Sim, as tuas 3 prisões ligadas ao endurecimento do golpe. Tu estava falando da tua primeira. A minha primeira prisão... 64. 64. Durou 4 dias. E fui muito bem tratado. E depois houve um pedido de desculpas pela Voz do Brasil, pelo lamentável equívoco textual disso, pelo lamentável equívoco, ainda que o texto tivesse sido redigido por um amigo meu que trabalhava na Voz do Brasil, viu? Mas o texto era aprovado por censores. E, bom, depois fui preso em 1967 por uma guerrilha que não houve, a guerrilha de Uberlândia, que não houve, foi uma coisa inventada. Foi inventada pela polícia, por um infiltrado num grupo de Uberlândia, que, bom, mas nós preparávamos nesse momento um grupo de guerrilha no que hoje é o estado de Tocantins. Era naquele Bico do Papagaio, como se chama, que era na junção de Goiás com o Maranhão de um lado, bom, e que não apareceu, não foi revelado. Viu? Ninguém revelou. Eles só se desmobilizaram com a minha prisão. Mas eu fui interrogado durante 3 dias consecutivos, mas tomava o café da manhã no Cassino dos Oficiais, não fui torturado. Viu? Bom, em 1969 eu fui preso e aí foi totalmente diferente. Viu? Eu fui torturado já ao entrar no quartel. Fui preso ao lado da minha casa, onde eu morava no Rio de Janeiro, na rua Paissandu. E fui levado a polícia do Exército na rua Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro. E já no início, um corredor polonês, como se chamava na época, que ficavam os recrutas de um lado e de outro.
Eu caminhava pelo meio e todos eles tinham que me dar um pontapé até que eu caísse. Bom, e no final do corredor polonês, me recebeu um major, que era o major torturador, Major Fontenelle, com uma mangueira d'água me batendo. E aí fui direto para o choque elétrico, que é uma coisa terrível, incapaz de se narrar, viu? Incapaz de ser compreensível. O choque elétrico é terrível. Fiquei 3 dias consecutivos tomando choque elétrico, sem dormir e sem comer, viu? E apenas tomando água de vez em quando eu insistia e pedia. Insistia muito pedindo água. Isso foi comum, mas dá uma ideia de como o golpe se acentuou. Viu? E me diziam, das outras vezes você se safou, se livrou, porque da segunda vez que eu fui preso, o Supremo Tribunal Federal me deu um habeas corpus, viu? Por unanimidade. E aí eu fui solto. Então me diziam, você da outra vez, agora você vai ficar preso 30 anos. Bom, e eu saí em 30 dias com o sequestro do embaixador americano, viu? Que fomos trocados pela libertação do embaixador americano, 15 presos políticos. Viu? Essa foi, em síntese, a minha experiência com o golpe militar. Depois, por que eu não fui a Cuba? Porque sabia das dificuldades de Cuba, porque nós tínhamos enviado muito pessoal, enviamos umas 15 pessoas para fazer treinamento de guerrilha em Cuba. E sabíamos das dificuldades de Cuba, na época, e das dificuldades para o regresso. Porque o problema não era tanto a ida, era o regresso das pessoas. Que eles tinham que tomar um avião em vários lugares da Europa, desciam na Tchecoslováquia, que era socialista, no bloco comunista, mas era um país praticamente o mais liberal dos países comunistas da época. Depois passavam pela Alemanha, passavam pela Itália, e depois tomavam um avião para Santiago do Chile, e depois regressavam para Buenos Aires, para então ir para Montevideo, que ficavam numa chácara plantando tomates até virem para o Brasil, viu? Plantando uma chácara que o Brizola tinha comprado em Montevideo, nas cercanias de Montevideo, e plantando tomates até haver condições de virem para o Brasil, viu? E na prisão, o senhor tinha informações? Como é que era na prisão nesses 30 dias? Como foi? O que se sabia de fora? O que se sabia de negociação? Nada? Nada. Eu fui ajudado por um amigo meu, que Jorge de Miranda Jordão, digo o nome dele, que tinha sido diretor da Última Hora aqui em Porto Alegre e era diretor da Última Hora de São Paulo. E ele era bisneto do Duque de Caxias. Ele foi preso. Bom, ele é quem levava o Marighella do Rio para São Paulo, e vice-versa. Ele tinha um Carmanguia, que era um carro esporte luxuosíssimo na época, e ele levava o Marighella no Carmanguia, que era um carro de luxo, então não ia estar um subversivo num carro de luxo. Bom, conto um detalhe. Num dia, ele corria muito. Num dia, um guarda de trânsito
na estrada, fez ordem para ele parar por excesso de velocidade. Bom, e ele tirou do porta-luva do carro um pacote de cigarros ingleses, que eram o máximo na época. Entendeu? E perguntou, fuma? Tá, então aqui, fuma. Tá. Que era o máximo na época. E o guarda ainda disse, olha, não se esqueça que no trecho tal da estrada, onde tem uma curva, vai ter um outro posto da Polícia Rodoviária. Bom, e esse Jorge de Miranda Jordão, quando chegou na Polícia do Exército, no Rio de Janeiro, disse, olha, viu que a situação era difícil e disse, não me ponham a mão que eu sou bisneto do Duque de Caxias, patrono do Exército. E ainda havia, hoje talvez fosse diferente, mas ainda havia um respeito pela figura do Duque de Caxias, que é o patrono do Exército até hoje. Bom, e era verdade. O pai dele era Lima e Silva, ou a mãe era Lima e Silva. Então, ele teve a prioridade de ficar com o rádio quando sequestraram o embaixador americano. Com o rádio e com o relógio. Com o relógio. Tiraram tudo de nós. Foi permitido para ele. Foi permitido para ele, como uma regalia. Né? E então, eu dizia para ele, olha, não, ele gritava da cela dele, que era a segunda da minha, a segunda após a minha, ele gritava Rádio Nacional, Rádio tal, tantas horas. Bom, e nós então ouvimos, ele ligava o rádio alto, que nós já estávamos numa fase na Polícia do Exército em que os torturadores tinham deixado de atuar, tinham deixado de torturar. Nós já estávamos num outro estágio da prisão. Viu? Já não sofremos choque elétrico. Choque elétrico se dá nos primeiros dias não para matar. Choque elétrico não mata, mas para nos reduzir ao nada. Viu? Então, quem não morre no choque elétrico fica reduzido ao nada. Bom, e como ele não tinha sido torturado, ele nos dava as notícias e ligava o rádio bem alto. Então eu ouço pelo rádio nós já estávamos no momento da prisão bem tênue, bem atenuado. Então eu fiquei com um radinho pequenininho, que havia muito na época, do tamanho de uma mão, e quando o primeiro nome da lista foi o Gregório, da lista dos 15 presos políticos, foi o Gregório Bezerra, que é um velho comunista, mobilizador de camponeses no Nordeste, em Pernambuco. Depois os dirigentes estudantis, José Dirceu, Vladimir Palmeira, um outro, Luiz Travasso, que era presidente da UNE. Depois veio meu nome. Aí eu desliguei o rádio e disse, chamei o guarda, disse, eu me esqueci de entregar o rádio. Tinha passado... Mas de quem era esse rádio? Eles tinham me dado... Não, o rádio me tinha sido trazido pelo... Eu tive 3 dias em prisão especial. E um dos que estavam na prisão, por ser bacharel em Direito, tinha prisão especial. Tive 3 dias só. E quando eu saí, um dos meninos que estava preso comigo, que era um estudante de medicina, já médico formado, me deu o radinho, que eles tinham. Um radinho com uma palma da mão, como eu disse, pequenininho, que se usava muito na época, radinho de pilha. Bom, e assim é que eu fiquei sabendo do sequestro do embaixador americano
E houve um outro problema na prisão. Eles me interrogavam quase sempre de madrugada, e eu ouvia da minha cela eles chamavam Cabo da Guarda, que soava para mim Flávio Tavares. Bom, e era o Cabo da Guarda que eles chamavam. Bom, mas às vezes era Flávio Tavares mesmo, e eu me levantava, dormindo, e ia para a tortura. Entendeu? A tortura é terrível, terrível. O choque elétrico é brutal, como eu já disse, é inenarrável. Não dá para... eu cheguei no México e sentia ainda as gengivas, o gosto do choque elétrico, dos fios de cobre do choque elétrico. Me deram choque elétrico até sobre os olhos, viu? Em no pênis, no ânus, viu? E nas mulheres, que havia 3 prisioneiras mulheres, elas se diziam menstruadas, para evitar o choque elétrico na vagina e nos seios, e eles então atiravam ao chão a mulher, a menina, e com as mãos, não para acariciar, mas para torturar, passavam as mãos na vagina para ver se realmente ela estava menstruada. E era uma ficção, era fictício isso, né? Então diziam, pode torturar. Viu? É inenarrável. Deixa eu te perguntar uma coisa, Flávio, voltando ao tema da... Eu quero falar isso da tortura, mas sim, mas o fundamental eu gosto. Eu queria voltar a um tema que tem a ver com Cuba, só para te completar uma questão que tu falava, que vocês não queriam ir a Cuba porque tinham tido a experiência de ter enviado gente para Cuba para fazer o treinamento guerrilheiro, e que essa volta era uma volta complicada. E aí a conclusão daí era por essa complicação que não iam a Cuba, porque era a quantidade de escalas que te faziam fazer para que chegasse ao Uruguai? Era esse o problema central? E isso era caríssimo também. Pelo era preço. Caríssimo também, porque Pelo preço. Era caríssimo. Entendi. Viu? Não, é que isso Era tu não tinha caríssimo. completado, eu queria entender. E aí, aí sim, voltando ao tema desse que tu falava antes da tortura, o teu livro, que para mim é o livro mais marcante, é Memórias do Esquecimento. Sim. Né? Sim. E que só o nome já, Memórias do Esquecimento, já o nome tem uma força enorme. E a partir daí é que tu pôde falar da tortura? Foi. A Memórias do Esquecimento, se eu não tivesse escrito, eu acho que eu estaria louco hoje. Foi uma espécie de catarse, viu? Eu digo sempre isso, foi uma espécie de catarse que me libertou do sofrimento. Me libertou do sofrimento. Viu? Eu hoje sou uma pessoa mais compreensiva do mundo, porque o meu sofrimento me libertou do ódio. Viu? Eu me lembro que há anos atrás, em Brasília, no estádio de Brasília, estava com um amigo meu e me disse, olha lá, o Coronel Epitácio, que foi quem me prendeu em Brasília. E vamos lá. E eu vi que era um homem alquebrado, a paisana, mas alquebrado. Eu disse, não. Fiquei até com muita pena do Coronel Epitácio. Viu? Então hoje a catarse que eu acho que foi o livro que me libertou
intrinsecamente, psicologicamente. E se eu não tivesse escrito aquele livro, enquanto eu escrevi aquele livro. Comecei em Buenos Aires, onde eu morava, e terminei em Búzios, onde faz frio no inverno. Não frio daqui, mas tanto que era distrito nessa época de Cabo Frio, que tem esse nome porque é por algo. E eu suava, tanto em Buenos Aires quanto aqui, suava frio. Viu? Já era o processo dessa catarse que me libertou. Eu li num dia. Nesse um dia. Li num dia. Eu li num dia. Eu comecei a ler e não parei de ler. Eu contei para ti, né? Foi. Que eu li num dia. Eu li numa viagem de... Eu li numa viagem de Belém a Porto Alegre. Tu tinha me dito, é? Eu comecei a ler em Belém, cheguei em Porto Alegre, cheguei em casa e continuei a madrugada lendo até terminar o livro. Eu acho que vale a pena a gente retomar, também não quero estender muito, né? Sim. As duas coisas. Primeiro que a gente está há 60 anos do golpe e hoje se fala de golpe, né? De novo, se fala em ditadura de novo. Tem uma parcela da população que levanta essa bandeira, tem aqueles doidos lá que fizeram no... Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse cenário. Vendo tudo isso, tendo vivido o que viveu, né? O golpe como ele foi, os momentos históricos, inclusive, e agora ouvindo isso em 2024, Nos primeiros momentos, eu me lembro direitinho de uma... O golpe foi chamado de Revolução. Sim, Revolução de 64, alguns ainda chamam assim. Revolução de 64. Bom, e houve no Rio uma passeata no dia 2 ou 3 de abril, que já preparada para suceder a passeata que havia ocorrido em São Paulo, passeata por Deus, pela liberdade e pela família. Era onde o pregador foi um padre Peyton, que veio dos Estados Unidos, que era um padre de direita. Nessa época já havia uma esquerda católica. Então, nisso, é muito importante a fraseologia. Ter chamado de revolução era uma forma de tomar, de roubar uma denominação da esquerda, viu? Que a revolução é uma revolução social, não é um golpe de Estado. Eu só fui chamado em Brasília pela minha coluna, que era publicada nos 7 jornais da última hora, quando eu escrevi golpe de 1º de abril. E eles disseram, olha, me chamaram 2 coronéis que eram do comando em Brasília, eram quem de fato comandava Brasília, que o Ministério do Exército ainda ficava no Rio de Janeiro. E, bom, um deles, eu vou fazer um parênteses aqui, um deles é o Coronel Oliva, que é pai do Aloysio Mercadante. Assim? Que é pai, que o Aloysio Mercadante é Aloysio Mercadante Oliva, mas ele não usa o sobrenome do pai, só usa o sobrenome da mãe. E me chamaram para dizer, olha, isso aqui não pode dizer golpe de 1º de abril. Assim que o pai do Mercadante. Aí eu disse, não, mas olha aqui, tem que dizer Revolução de 31 de março. Eu disse, não, mas pode ser até revolução, mas os movimentos se definem quando são vitoriosos, não quando da data na qual eclodem. Não,
quando a data da vitória. Então a vitória foi em 1º de abril. Então é golpe de 1º de abril. Bom, muito boa essa. O Coronel Oliva foi quem me disse isso. Que hoje, pai do Aloysio Mercadante Oliva. E nós aceitávamos o 1º de abril. É. Famoso Dia dos Bobos, aquela toda coisa com o Dia dos Bobos. Que a Bruna perguntou algo que eu acho que é para concluir, na verdade. Mas antes da conclusão, que é um pouco a tua avaliação última agora desse período, no último, uma pergunta para ti que tem a ver com a situação atual também. Os militares perderam poder quando teve... Bem, foram 2 momentos, né? Teve a abertura lenta, gradual e segura, que logo em seguida teve a luta da anistia, depois começou uma abertura real por lutas sociais, 79, 80, e depois veio a campanha das diretas, que foi a maior mobilização da história do país, do século XX e do século XXI. Nada foi superior à campanha das diretas em número de pessoas, em quantidade de estados. A pergunta que eu te faço é o seguinte, 2 ligadas. Uma, os militares foram derrubados ou se retiraram? E segundo, que peso teve o fato de nós não ter tido de fato uma justiça de transição, não ter julgamento, como teve na Argentina? Porque o que explica que a Argentina não teve nada até agora de golpe é que a Argentina teve uma derrota clara dos militares, os militares foram julgados, os comandantes foram processados, foram presos. No Brasil nada aconteceu. Então eu faço essas 2 perguntas ligadas. Os militares em 84, eles foram derrubados, o que não é necessariamente contraposto, né? Eles podem ter sido derrubados e saído e ter desejado sair também, quer dizer, ou uma combinação das 2 coisas. Como é que tu avalia essa parte e a transição como foi feita? Também, aproveitando que eu estava perguntando um pouco do que eu ia perguntar, do que eu ia falar também, é que quem começou, que Geisel, o Golbery, eles se articularam todo lá no começo. Eles eram as pessoas que também ajudaram a articular o golpe, mas que também foram as mesmas figuras que começaram a chamada abertura, já no governo do Geisel. Então tem uma linha que se diz que eles começaram a se retirar, né? Mas e aí? Essa também é uma pergunta que encaixa um pouco. O general Golbery, do Couto e Silva, que é aqui do Rio Grande do Sul, uma família do Rio Grande, foi o grande articulador do golpe. Mas depois ele mesmo disse que construiu um monstro. Isso. E depois ele articulou também a abertura, não foi? Ele foi essencial, pelo menos na abertura. Foi chefe da Casa Civil, eu acho que do Geisel. Ou da Casa Militar, eu acho que da Casa Civil. Mas a primeira alternativa que tu desse na tua pergunta foi? Se eles saíram desejando sair, ou seja, se eles saíram, se eles escolheram sair, ou se eles foram derrubados. Porque tem um debate sobre 84. As diretas derrubou o regime militar, ou o regime militar saiu de cena porque a cúpula militar quis? Eu acho que as 2 coisas, mas eu acho que apenas os militares se retiraram. Viu? A ideia da ditadura e do golpe está ainda muito presente nas Forças Armadas, viu? Principalmente no Exército. Até porque não houve a desmoralização do Exército, das Forças Armadas, como aconteceu na Argentina. E aconteceu na Argentina não só pelo julgamento, mas o que levou ao julgamento, que foi a derrota nas Ilhas Malvinas. Eu digo, se os socialistas estivessem no poder na Inglaterra, não teriam... a Argentina poderia ter dialogado com eles e eles se retirariam das Malvinas. Agora, como estava aquela louca da Margaret Thatcher, direitista, conservadora e direitista, ela manteve mandou a esquadra inglesa atravessar o oceano, chegar até as Malvinas, e a desmoralização do Exército, das Forças Armadas Argentinas, foi total. O Exército que não serve nem como mobilização militar,
não pode. Tanto que o general Galtieri, que era o chefe do exército, renuncia, deixa o governo, entrega para outro. Ele era presidente da República, viu? Membro da junta militar. E depois houve a anistia ampla e restrita no Brasil, viu? Chamada assim, ampla e restrita, que foi também uma doação que começa no governo Geisel e se completa no governo Figueiredo, dos generais. Melhor dizer, general Geisel e general Figueiredo, porque os jovens não sabem quem foi Geisel e quem foi Figueiredo. O Brasil é um país sem memória. A anistia foi tão geral, ampla e irrestrita, como tu lembraste, que os torturadores nunca foram submetidos sequer a um julgamento. Um deles, que o coronel Brilhante Ustra, que é aqui gaúcho, de Bagé, se não me engano, que eu conheci a irmã dele, que foi exilada em Buenos Aires, vindo do Chile, e que o Ustra quis ir ao Chile para trazê-la ao Brasil. Viu? Ir ao Chile, você prender a própria irmã e trazê-la ao Brasil. Isso. Eu não me lembro do nome dela, era uma guria baixinha. O coronel Brilhante Ustra foi até condenado pela justiça comum, mas a pena foi considerada extinta porque se aplicou a lei da anistia. Viu? E esse coronel Brilhante Ustra, torturador escrachado, vamos usar esse termo, foi mencionado por várias pessoas, vários deputados que votaram o impeachment da presidente Dilma Rousseff, inclusive pelo Bolsonaro. Viu? A irmã dele tinha uma atuação política? A irmã dele era de esquerda. Era de esquerda. Mas e se exilou no Chile. Eu a conheci em Buenos Aires, eu morei 22 anos em Buenos Aires. Quando os exilados no Chile, os brasileiros exilados, vieram para Buenos Aires. Viu? Bem, fechamos por aqui, né? Já estamos com 2 horas. Eu acho que seria só para a gente finalizar uma análise, uma análise da situação. Agora, a gente tem um risco, por exemplo, de o senhor ver um cenário que temos que cuidar para esse flerte golpista. Qual é a sua avaliação nisso? Eu queria terminar, então, fazendo a seguinte pergunta, não tão geral, uma coisa específica. Tu acha que agora, com o golpe que foi tentado, os militares envolvidos serão punidos ou a impunidade vai continuar? Eu acho que a impunidade, infelizmente, vai continuar. Ainda que agora haja um Supremo Tribunal Federal muito mais afinado com a democracia do que o antigo Supremo Tribunal Federal, dos quais foram cassados pelo Ato 5, Ato Institucional número 5, todas as grandes figuras, que eram as chamadas figuras da esquerda, que eram as grandes figuras do Supremo Tribunal Federal. Mas agora é um Supremo bem mais independente, viu? Que o Supremo Tribunal Federal, depois do Ato Institucional número 5, ficou... só ficaram os ministros de confiança, entre aspas, de confiança do poder militar. E agora não. Mas eu acho que no fundo, não se tome isso como uma afronta ao Exército. Mas eu acho que há no fundo
um viés dos militares, principalmente no Exército, de que eles são os pais da pátria, chamados assim. Viu? De que nós, civis, nós os paisanos, como eles dizem, dependemos deles. Ou seja, tu acha que ainda nós temos a tutela militar? Indiretamente, sim. Não diretamente, mas indiretamente, sim. Tanto que há o temor sempre de um golpe militar aqui. Continua sempre com o temor de um golpe. Vou te dizer para a gente fechar, Flávio, que nós vamos fazer campanha pela prisão do Bolsonaro, viu? Nós estamos muito interessados em que o Bolsonaro seja preso. Nós queremos que o Bolsonaro seja preso. Nós vamos tratar de mobilizar por isso, porque ele cometeu crime e é preciso ter algum elemento simbólico que mostre que quem tentou liderar isso não vai ficar impune. Só para que tu saiba que a revista para a qual tu está dando entrevista vai fazer uma campanha, vai seguir com essa pauta, porque a prisão do Bolsonaro nós consideramos importante. Agora, não se lembrem, não esqueçam que a opinião pública tem que ser informada disso. A opinião Sim. pública não pode ficar de fora. Sim. Viu? A opinião pública não participante não é opinião pública. Sim, concordo contigo. Por isso que é uma questão que não depende só da ação do Supremo, porque as condições Isso. legais da prisão do Bolsonaro parece que já estão bastante avançadas. mas a sociedade precisa participar e precisa debater, e esse é o debate que nós queremos fazer. Por que é tão importante uma prisão desse tipo? Porque é óbvio que o Bolsonaro ainda tem base social. Por uma série de razões ele tem base social. Mas ou se esvazia essa base social um pouco mais, ou sempre esse risco do golpe vai estar presente. Isso, perfeito. Perfeito a conclusão. A tua conclusão é perfeita. Agora, eu acho que é difícil, hoje mais do que aparentemente seja mais fácil, mas é difícil chegar à opinião pública, chegar ao grande público. Sim. É difícil chegar. A imprensa, a televisão e hoje as chamadas redes sociais, da qual eu não sei, da qual eu não participo, por não saber participar, não sei como se entra nesse Instagram, nessas coisas aí, não sei como se entra. As redes sociais são, cada qual inventa a sua versão do fato. Tá? Cada qual. Não é nem a imprensa, que hoje tem certo funil de isenção. Viu? Alguma checagem da informação. Isso. Se verifica a informação, até porque não quer ser desmentida amanhã, no dia seguinte. Né? Mas as redes sociais hoje foi que levaram o Bolsonaro que levaram a presidência da República, o Bolsonaro. Quem é que eu tinha ouvido falar no Bolsonaro antes disso? Né? O Trump tinha usado as redes sociais nos Estados Unidos, viu? E aqui foi uma coisa nova, né? Coisa nova. Bem,